No dia 19 de junho de 1834, na cidade de Kelvedon, área rural da Inglaterra, nascia Charles Haddon Spurgeon, um homem cujo ministério seria motivo de duras críticas por alguns de seus contemporâneos, embora com o passar do tempo ficasse comprovado seu dom em proclamar o Evangelho para multidões, tanto através de suas pregações quanto através de seus escritos. Apesar de suas fraquezas, Spurgeon é um modelo de piedade a ser seguido por todo cristão. Sua constante ênfase na mensagem da cruz leva-nos a contemplar a beleza do Evangelho por diversos ângulos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópico de Teologia. Nesse vídeo conheceremos um pouco sobre a vida e o ministério de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Primogênito de 17 filhos, Charles Spurgeon era filho de John e Eliza Spurgeon. Infelizmente, dos 16 irmãos, apenas 8 sobreviveram à adolescência. Seu pai e avô eram ministros congregacionais, e foi justamente através de seu avô que Spurgeon teve contato com a literatura puritana, através da obra O Peregrino, escrita por John Bunyan. No dia 6 de janeiro de 1850, numa manhã de domingo, quando caminhava em direção à igreja no vilarejo de Colchester, foi impedido de prosseguir devido a uma forte tempestade. À procura de abrigo, entrou em uma pequena igreja metodista. Havia ali poucas pessoas ouvindo um humilde pregador ler o texto de Isaías 45:22, que diz: "Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra." Sobre esse acontecimento, Spurgeon escreveu: "Imediatamente eu vi o caminho da salvação. Foi como quando a serpente de bronze foi levantada. As pessoas olharam e foram curadas. Assim aconteceu comigo." Nesse dia, Spurgeon, pela graça de Deus, foi alcançado por Cristo aos 15 anos de idade. Em 1854, aceitou um convite da Igreja Batista de New Park Street, em Londres, dando início ao seu ministério. Essa mesma igreja, no passado, havia sido pastoreada por gigantes da tradição batista, como Benjamin Keach e John Gill. Quando Spurgeon chegou naquela igreja, a congregação possuía apenas 232 membros, não tendo condições financeiras de lhe pagar um salário regular. Porém, sob sua liderança, em menos de um ano, o número de membros cresceu exponencialmente, fazendo com que o edifício da capela fosse aumentado. Em 1861, foi edificado o Tabernáculo Metropolitano de Londres, um templo com capacidade para 6.000 pessoas. Naquele ano, no dia 25 de março, Spurgeon proferiu suas palavras inaugurais. Nos dias de Paulo, a soma e a substância da teologia era Jesus Cristo. Proponho que o assunto dessa casa, enquanto durar esta plataforma, seja a pessoa de Jesus Cristo. Não me envergonho de jurar que sou calvinista. Não hesito em tomar o nome de Batista. Mas se me perguntarem qual é o meu credo, tenho de responder: é Jesus Cristo. Cristo Jesus, que é a soma e substância do Evangelho, a encarnação de toda preciosa verdade, a incorporação gloriosa do caminho, da verdade e da vida. Spurgeon ministrou ali por mais de 30 anos, até sua morte. Em 1855, reeditou a Confissão de Fé Batista de 1689 para uso de sua congregação. Em 1856, casou-se com Susannah Thompson, com quem teve gêmeos, Thomas e Charles Spurgeon. Estima-se que 3.800 sermões de Spurgeon tenham sido publicados e traduzidos para mais de 40 idiomas. Um taquígrafo registrava seus sermões no domingo e Spurgeon os lia na segunda-feira. Após uma revisão, eram mandados para os editores, e todas as quintas-feiras seus sermões impressos já estavam circulando pelas ruas de Londres. Eles eram publicados em forma de panfletos, em jornais e em revistas, inclusive nos Estados Unidos, sendo traduzidos para diversos idiomas. Seus sermões foram publicados em jornais tão importantes como o London Times e até no New York Times. Seus sermões impressos formam uma impressionante biblioteca de 38 volumes. Tais sermões eram inteiramente centrados em Cristo, como Spurgeon declarou certa vez: "De tudo que eu gostaria de dizer-lhes, o resumo é este: meus irmãos, preguem a Cristo, sempre e para sempre. Ele é todo o Evangelho, sua pessoa, seus ofícios e sua obra
devem constituir o nosso grande e todo abrangente tema. O mundo continua precisando ouvir falar de seu Salvador e do caminho para chegar a ele. Seus sermões eram práticos, cujas aplicações derivavam diretamente do texto bíblico e da doutrina ali presente. Por isso, ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores ingleses de todos os tempos e o maior que os batistas já tiveram. Sua teologia encontrava raízes nos puritanos e nos reformadores. Certa vez, descreveu sua abordagem à pregação dizendo: "Eu pego o texto e faço uma linha direta até a cruz." Seu maior desejo era pregar as boas novas e ver as pessoas chegarem à fé em Jesus Cristo. Em Londres, os jornais noticiavam que desde o tempo de John Wesley e George Whitefield não havia um interesse tão forte pelo cristianismo, embora houvesse aqueles que lhe rendiam duras críticas, chegando a chamá-lo de o bobo da corte do púlpito, principalmente pelo uso de ilustrações em seus sermões. Em seu ministério, Charles Spurgeon apoiou Hudson Taylor, o fundador da missão para o interior da China. Ajudou tanto financeiramente como indicando muitos candidatos entre seus alunos para ingressarem na organização missionária. Ao mesmo tempo que valorizava o ensino da doutrina saudável, Spurgeon fazia um importante alerta quanto ao perigo da ortodoxia morta. Ele dizia: "Quando morre o amor, a doutrina ortodoxa torna-se um cadáver, um formalismo sem poder. A adesão à verdade vira fanatismo azedo quando a doçura e a luz do amor a Jesus se vão. Perder o amor é perder tudo." Uma das principais ênfases de seu ministério era a oração. Quando as pessoas caminhavam pelo tabernáculo metropolitano, Spurgeon as levava para uma sala de oração no porão, onde as pessoas estavam sempre de joelhos intercedendo, e dizia: "Aqui está o poder desta igreja." Ao longo de seu ministério, fundou 66 ministérios com o dinheiro gerado pelas vendas de seus livros e pregações. Esses ministérios incluíam 2 orfanatos, um fundo de livros, arrecadação de roupas, asilos, escolas dominicais para cegos e crianças, ministérios para policiais e mulheres de rua, entre muitos outros. Em 1856, fundou o Pastor College, um seminário gratuito projetado para ajudar ministros que não podiam arcar com seus estudos a aprimorarem suas habilidades para o ministério. Nos primeiros 20 anos, seus alunos plantaram 53 novas igrejas batistas em Londres, além de se envolverem na obra missionária ao redor do mundo e pela Inglaterra. Sua biblioteca pessoal continha em torno de 12.000 volumes, grande parte das obras dos reformadores e dos puritanos. Após sua morte em 1892, os filhos gêmeos de Spurgeon fizeram seleções pessoais dos livros de seu pai. Hoje, essa biblioteca se encontra preservada no Seminário Teológico Batista em Manchester, em Kansas City, nos Estados Unidos. A Biblioteca Spurgeon no campus do seminário existe para contar a história da vida e do ministério de Charles Spurgeon e promover pesquisas e publicações para o crescimento e a saúde das igrejas. Visando cumprir seu propósito principal como centro de estudos, a biblioteca possui uma linda decoração, proporcionando aos alunos um ambiente agradável. Charles Spurgeon envolveu-se em pelo menos 3 controvérsias doutrinárias. Em 1850, lutou contra o hipercalvinismo, cujos ensinos comprometem a responsabilidade moral do pecador, e também contra o arminianismo, cujos ensinos diminuem a soberania de Deus. Em 1864, pregou um sermão contra o batismo infantil, atacando a ideia sacramental de uma regeneração ligada ao batismo, enfatizada pela ala católica da Igreja Anglicana. Em 1887, iniciou aquela que ficaria conhecida como a Controvérsia do Declínio, originada principalmente porque vários ministros batistas estavam questionando a inspiração das Escrituras e a divindade de Cristo. Alguns chegaram ao ponto de abraçarem o universalismo, afirmando que todos os homens serão salvos. Tais conceitos surgiram devido aos estudos críticos da Bíblia na Alemanha, conhecidos como Alta Crítica. Naquele período, esse movimento era conhecido como modernismo, o que hoje reconhecemos como liberalismo teológico. Devido à rejeição da União Batista da Inglaterra em exigir uma subscrição confessional de seus membros e sua tolerância com os pastores adeptos daquilo que ficaria conhecido como teologia liberal,
Spurgeon, com extremo pesar, afastou-se da União em 26 de outubro de 1887. Spurgeon considerou que a grande tragédia dessa controvérsia residia no fato dos batistas colocarem a união denominacional acima da unidade confessional. Spurgeon não desfrutava de uma boa saúde. Ele sofria constantemente de diversas doenças como artrite, doença renal e gota reumática. Às vezes sofria de graves episódios de depressão. Spurgeon pregou seu último sermão no Tabernáculo Metropolitano em 6 de junho de 1891 e morreu em Menton, no sul da França, em 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos de idade, após um longo período de enfermidade. Londres entrou em luto. Quase 60 mil pessoas compareceram para homenageá-lo no Tabernáculo Metropolitano. Cerca de 100 mil pessoas saíram às ruas enquanto o cortejo fúnebre de 3 km de extensão seguia seu carro funerário do tabernáculo até o cemitério. As bandeiras foram hasteadas a meio mastro e lojas e bares foram fechados.